retornamos com o nosso projeto de extensão História e Memória. O projeto andou um pouco parado. Na verdade, esse projeto surge muito por conversas e debates que nós nutríamos com o professor Manuel de Souza e Silva. Manuel foi internado, hospitalizado, ficou na UTI um tempo e infelizmente nos deixou órfãos. E para mim voltar ao projeto está sendo difícil. Eu tenho que continuar, mas é difícil. A última conversa que tivemos, eu falei do Milan Kundera, falei da Insustentável Leveza e perguntei ao Manuel sobre a opinião dele sobre a Insustentável Leveza do Ser. Foi o último diálogo intelectual que nós tivemos e depois eu travei. Os estudantes me cobrando, eu sei que eu tenho compromisso institucional, eu sei que eu tenho que continuar e vou continuar para além das adversidades. Mas eu perguntei ao Manuel sobre a opinião dele na Insustentável Leveza do Ser e ele me respondeu que sempre era a favor das vanguardas. Minha homenagem ao meu grande amigo, meu grande mestre. Manuel era da literatura. E depois de meses ainda tem uma colunista nos nossos corações. Eu vou me recuperar e volto. Porque Mané também não era pessoa triste. Pelo contrário. Eram as pessoas mais alegres com que eu convivi na minha vida. Então, ele está dizendo aqui no meu ouvido: largue de ser bestalhão e dê sua aula. Beijo, volto já. Dando continuidade à nossa análise do livro A Insustentável Leveza do Ser, vamos agora para essa quarta parte e nós queríamos pensar no pós-Primavera de Praga. A primeira, vamos dizer assim, primeiro aspecto que nós queremos detectar é que o Milan Kundera vai destacar a guerra midiática, né? Essa guerra midiática que corre paralela à guerra real, e talvez seja mais importante do que a primeira. O mundo, na Guerra Fria principalmente, não que não existisse propaganda nas guerras anteriores, não é isso, existe, mas na Guerra Fria principalmente a propaganda passa a ser um objeto do que hoje se conhece como uma mídia de massa, né? São as rádios, são as TVs, que passam a funcionar de um lado e do outro, do bloco comunista ou do bloco capitalista, a serviço de criar uma história única, uma versão única que justifique, inclusive, os atos de guerra de um dos lados e que transforme o inimigo em malévolo agente daquela humanidade. Os dois lados vão se valer disso, interna e externamente. Até hoje talvez mais intenso do que nunca, você, quando pega uma série pastife americana, Jack Ryan da vida, você vai perceber que os inimigos são sempre os inimigos dos Estados Unidos. Eles são muito, muito maus para aquela versão midiática produzida também pelo governo americano. Mas vamos voltar ao nosso texto. Eu gostaria de ler um trecho da página 136 que justifica isso. Ele vai dizer: o rádio transmitia um programa sobre a imigração tcheca. Era uma montagem de diversas conversas particulares gravadas clandestinamente por um espião tcheco que se infiltrava entre os imigrantes, para depois entrar novamente no país com grande estardalhaço.
Eram conversas insignificantes, entrecortadas de vez em quando por palavras cruas sobre o regime de ocupação, mas também de frases nas quais os emigrantes se xingavam mutuamente de cretinos e impostores. O programa insistia principalmente no seguinte: era necessário provar que essas pessoas não apenas falam mal da União Soviética, o que não deixa ninguém pressionar indignado, mas também se caluniam mutuamente, dizendo palavrões sem a menor excitação. Coisa curiosa, dizemos palavrões de manhã à noite. Mas, se ouvimos no rádio uma pessoa conhecida e respeitada pontuar suas frases com "estou me cagando", ficamos um pouco decepcionados. Então, essa desqualificação, né, dos opositores, elas vão existir, vão se intensificar quando vai se intensificar esses mecanismos de mídia de massa. Bem, particularmente esse novo cenário que vai se viver no pós-Primavera de Praga, é uma grande campanha das TVs e das rádios estatais para, vamos dizer assim, para dilapidar o que existe de positivo nesses teóricos que eram contra o regime. E aí Milo Kundera vai dizer que pensar que os regimes comunistas da Europa Central são obras de criminosos deixam na sombra uma verdade fundamental. Os regimes criminosos não foram feitos por criminosos, mas por entusiastas convencidos de terem descoberto o único caminho para o paraíso. Bem, se preciso, julgavam os adversos, executavam ou invisibilizavam-os, né? O caso do nosso personagem principal, ele vira um lavador de janelas. Ele é um médico cirurgião respeitado, ou era um médico cirurgião respeitado, e depois vira um lavador de janelas na cidade de Praga. Para depois, né, esses comandantes descobrirem que o paraíso não existe. Eles detectam, portanto, no primeiro momento, essa existência do paraíso com aquela sua verdade, e depois vão ficar saudosos e arrependidos daquilo que fizeram, porque não conseguiram atingir aquilo que acreditavam queriam atingir, né? Então, somente depois é que se entende esses entusiastas como assassinos, como pessoas que, em virtude da crença da sua verdade, fizeram coisas que não deveriam. O que Kundera vai trazer eles podem se declarar inocentes, eles são inocentes, né? Porque se Hitler se arrependeu, ele é inocente. Se George W. Bush se arrependeu, ele é inocente, para pegar os dois extremos do capitalismo. Ou seja, aquilo que fez Brezhnev, aquilo que fez Stalin, aquilo que fez Lenin, aquilo que fez Putin, os transformam em pessoas inocentes porque acreditavam numa determinada verdade. E aí ele faz uma das apologias mais incríveis do seu livro, né, que é comparar a sua realidade com o Édipo, e escreve isso no jornal, né? Isso vai prejudicá-lo de infinito, essa publicação no jornal, e ele não negar isto. Essa publicação é manipulada, essa publicação é alterada pelos jornais. Os jornais até hoje fazem isso. Você
60 minutos, uma entrevista de 60 minutos, eles transformam isso em um texto de 30 segundos, lido ou falado, e fazem isso com o texto do nosso personagem, em que ele compara com o Édipo. Então Tomás escreve esse texto, né, ao comparar os entusiastas do regime, ou os entusiastas tchecos dos russos, com Édipo. A única parte que fica na composição da sua produção é que o Tomás queria que se cegassem os olhos do alto comando tcheco, daqueles que se vincularam aos russos, ou até mesmo aqueles que se renderam aos russos. Por conta disso, já falamos, ele vai ser perseguido durante todo o seu resto de vida, né? Toda a sua vida pós-Primavera de Praga, por conta disso, né? Por conta de ter ficado a imagem de que ele queria cegar as pessoas, quando na verdade não era bem isto. Ele estava dizendo: olha, Édipo cometeu um crime sem saber. Qual foi o crime que Édipo cometeu? Ele não sabia que Jocasta era sua mãe e se envolve amorosamente, sexualmente com a sua mãe. Quando descobre, ele fura os próprios olhos e cai em ostracismo, né? Ele sai da sua cidade. Eu vou ler um trecho agora da página 180, em que ele retrata isso. Isso aconteceu na primavera de 1868. Alexander Dubček estava no poder, cercado de comunistas, que se sentiam culpados e estavam dispostos a fazer o que quer que fosse para reparar seus erros. Mas os outros comunistas, que gritavam que eram inocentes, temiam que o povo enraivecido o julgasse. Iam todos os dias queixar-se ao embaixador da Rússia, pedindo apoio. Quando a carta de Tomás foi publicada, houve um clamor. Chegamos a isso. Já ousam escrever publicamente que temos que furar nossos olhos. 2 ou 3 meses mais tarde, os russos decidiram que a livre discussão era inadmissível no seu domínio e mandaram, no espaço de uma noite, que seu exército ocupasse o país de Tomás. Bem, interrompemos aqui nossa quarta parte da videoaula e retornaremos em breve com a quinta parte e, quiçá, a última, para concluirmos estas análises sobre a sustentável defesa do ser. Um grande abraço.